existe o ministério domingueiro. Ah, só quero ir lá domingo. Não, irmão. Venha fazer alguma coisa. Não existe esquentador de banco, não tem esse ministério aqui. Venha trabalhar. Se você recebeu um dom, Efésios 4, 1 Coríntios 12 e Romanos 12. Você recebeu dons. Deus te deu algum dom. E em algum dom você vai servir o corpo de Cristo. Ok? Não é bom vir aqui e receber uma pregação? Receber o louvor? A gente vem aqui servir vocês. Agora vocês virão aqui servir ao corpo de Cristo. Amém, meus irmãos? Não é quem quer, é quem nasceu de novo. Quem nasceu de novo vai preencher. Quem nasceu de novo vai servir, porque nós estamos aqui para isso. Amém? Glória a Deus. Algum recado a mais? Não? Próximo recado. Arrependam-se e creiam no Evangelho, em nome de Jesus. 1 Coríntios capítulo 10, a partir do versículo 1. Você sabe muito bem que quem escreveu esse texto foi o apóstolo Paulo, durante a sua terceira viagem missionária. O apóstolo Paulo fundou essa igreja na segunda viagem missionária. Em Atos capítulo 18, nós temos a formação da igreja na cidade de Corinto, que era a capital de uma província romana chamada Acaia. Sem dúvida alguma, esta cidade é importantíssima no livro dos Atos. Era uma cidade que recebia muitos turistas e viajantes, porque naquela cidade tinham dois portos muito conhecidos e famosos, Sancreia e Lecaion, que fazia com que muitos trabalhadores de outras nações e de outras línguas chegassem até aquela cidade. Paulo enfrentou naquele lugar uma intensa adoração a deuses pagãos. Sem dúvida alguma, a cidade de Corinto é a cidade que mais deu trabalho no ministério de Paulo. Se você pensa um dia em sair da sua igreja local, por causa de dificuldades e problemas, antes de sair eu queria que você pudesse ler a primeira carta de Paulo aos Coríntios. E você vai perceber o tamanho da dificuldade que Paulo enfrentou naquela igreja. Aquela igreja era dividida, capítulo 1 ao 4. Aquela igreja tinha um jovem se deitando com a mulher de seu pai, capítulo 5. Naquela igreja tinha gente levando irmãos na justiça, grande pecado contra Deus. No capítulo 7, aqueles casados queriam divorciar. No capítulo 8 ao 10, a idolatria estava tomando conta da cidade. No capítulo 11, a mulher não poderia ou não queria ser submissa ao seu marido. No capítulo 11, na ceia, ninguém estava se preocupando com os pobres. Todos comiam primeiro, quando chegavam os pobres já não tinha mais comida. No capítulo 12 e 13, eles estavam valorizando mais o amor mais os dons do que o amor. No capítulo 14 daquela carta, Paulo vai corrigir a igreja, porque estava valorizando mais o dom de línguas do que o dom de profecia, um grande erro nas escrituras. No capítulo 15, já estavam duvidando da ressurreição de Jesus. E no capítulo 16, Paulo tem que ensinar àquela igreja a generosidade. Se existe uma igreja problemática, essa igreja era a igreja de Corinto. Mas para esta igreja problemática, Paulo começa a sua carta dizendo aos coríntios, a igreja de Deus que se encontra em Corinto, aos chamados para serem santos. Problemas nós teremos em vários lugares. Problema nós teremos em todas as denominações. Mas o que interessa é o nosso coração disposto a fazer a obra do Senhor. E aqui no capítulo 10, no versículo 1 ao 4, Paulo vai mostrar a graça e o favor que muitos israelitas receberam no deserto. Mas a partir do capítulo 5, ele vai nos mandar tomar um grande cuidado, porque isso vai servir para nós de um grande exemplo. O texto diz assim, versículo 1. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos sobre a nuvem, e todos passaram pelo mar, tendo sido todos batizados assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés. O que Paulo está dizendo aqui agora para a igreja de Corinto, judeus e gentios na cidade de Corinto reunidos, para aprenderem da palavra de Deus. O que Paulo diz para esses que estão reunidos é, eu não quero que vocês esqueçam daquilo que aconteceu com vocês, ou melhor, com o pai de vocês, os antepassados de vocês, os israelitas, lá no deserto. E a pergunta é, o que aconteceu com eles lá no deserto?
Eles usufruíram, foram batizados, imersos, tiveram a experiência sob a liderança de Moisés, da nuvem, do fogo e do mar. Você sabe muito bem que depois que Moisés liberta o povo, Deus agora está cuidando daquele povo no deserto. Um lugar que seria de adversidade, um lugar que seria de dor, um lugar que seria de problemas, foi transformado em um lugar de cuidado. Durante o dia, Deus dava àquele povo coluna de nuvem. Durante a noite, coluna de fogo. E um dos maiores problemas que eles encontraram no deserto, na saída do Egito, foi o Mar Vermelho estava fechado. Mas pela grandeza e soberania de Deus, o mar é aberto, os israelitas passam, Moisés passa, os cavaleiros de Faraó tentam passar, mas na metade o mar se fecha novamente e mata todos os inimigos do povo de Deus. E Paulo está chamando a atenção dos coríntios para este fato. Eu não quero que vocês esqueçam do cuidado de Deus para com aquele povo no deserto. Eles experimentaram a nuvem, eles experimentaram o fogo, eles experimentaram o mar se abrir. Todos foram muito bem cuidados por Deus. E o cuidado de Deus no deserto não para na nuvem nem no mar. Versículo 3 e 4. Todos eles comeram de um só manjar espiritual. Lá no deserto, eles comeram de um manjar, que agora Paulo está chamando de espiritual. Lá no deserto, para que eles não pudessem sentir falta, para que eles não pudessem se lembrar da comida do Egito, Deus fazia maná cair do céu todo dia. E existia uma lei de que no sábado não poderia trabalhar. Então, para que eles não pudessem colher do maná no sábado, na sexta-feira caía dobrado. É o Deus que cuida nos mínimos detalhes. É o Deus que sustenta nos mínimos detalhes. E agora Paulo está chamando esse manjar, este maná de espiritual. Naquela época do deserto, eles não tinham ideia que o manjar era espiritual. Era literalmente comida caindo do céu. O maná caía do céu, mas com a leitura do Novo Testamento e a ótica através dos evangelhos, nós sabemos que o pão da vida e o pão que desce do céu é espiritual mesmo, porque se trata de Jesus Cristo de Nazaré. Agora, o texto do versículo 4 também diz que eles não passavam nem sede e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Talvez você pode perguntar, pastor, onde estava Jesus quando o povo estava passando pelo deserto? No deserto. Onde estava Deus quando o povo precisava dele? Com o povo. E aqui o texto está dizendo que esta água que saía da rocha, lá na época do deserto, 1.400 anos antes de Jesus, 3.400 anos antes da gente, representava a água da vida, Jesus, aquela que se a gente beber, nunca mais, a gente vai ter sede. Este é um símbolo para Jesus, a água que saía da rocha. Talvez você diz, onde Deus está quando eu estou em necessidade? Com você, te sustentando, senão você não conseguiria passar pela necessidade. Onde Deus está quando eu caminho pelo deserto? No deserto com você, senão você iria morrer no deserto. Deus conosco não significa nós sem deserto. Deus conosco significa Deus conosco no deserto. Tem gente que diz, crente não passa luta, crente não passa dificuldade, é só determinar, é só ordenar, é só mandar, e tudo vai acontecer de melhor. Não, crente passa luta, crente passa dificuldade, mas na dificuldade do crente, no deserto do crente, tem nuvem, tem mar aberto,
Tem fogo de noite, tem pão caindo do céu e tem água saindo da rocha. Porque tudo isso significa cuidado de Deus na nossa vida. E agora Paulo quer corrigir a igreja de Corinto. Mas antes de corrigir, ele quer dar um exemplo. Quem passou por tudo isso, literalmente, foi Israel no deserto. Nós estamos, como Paulo fez, espiritualizando e mostrando que conosco também é assim. Deus também cuida de nós nos desertos da vida. Mas Deus cuidou de Israel em um deserto literal, entre o Egito e Israel, na península do Sinai, indo para a terra prometida. Aquele povo que saiu do Egito e que estava caminhando para Canaã, foi o povo que mais viu milagres. 40 anos de milagres. 40 anos de cuidado. No deserto, por 40 anos, por pecados deles, mas 40 anos de misericórdia. Você consegue imaginar 600 mil homens, sem contar mulheres e crianças, esse é o número, caminhando pelo deserto sob a liderança de Moisés, e todo dia Deus suprindo as necessidades, e todo dia Deus fazendo uma maravilha, e todo dia milagre literalmente caindo do céu. Às vezes hoje nós não percebemos, mas Deus faz milagres ainda e opera em nós ainda. Mas naquele dia era visível. Até aquele que não cria, via comida caindo do céu. Até aquele que não era íntimo, percebia a água saindo da rocha. Todos de Israel no deserto usufruíram disso. Só que o versículo 5 é um alerta. Olha o texto. Entretanto, Deus não se agradou da maioria deles, razão porque ficaram prostrados no deserto. Prostrados no deserto morreram lá. Não entraram na terra. Só para quem já participou de escola bíblica dominical, em algum momento da vida. Pergunta nível 1. Que saíram do Egito e foram à terra de Canaã, vários homens. Mas dos que saíram e chegaram, quem? Só esses dois entraram. Só esses dois entraram. Todos os outros, a geração foi passando, homens foram nascendo e entraram. Mas dos que foram libertos, só 2. Dessa turma toda que saiu do Egito, dessa turma toda que comeu maná, desse povo todo que bebeu água da rocha, de todas as pessoas que viram a nuvem e viram o mar se abrindo, Deus disse: eu não me agradei da maioria desse povo, mas derramei milagre, mas não me agradei. Cuidei, mas não me agradei. Abençoei, mas não me agradei. Talvez você está aqui e está tendo um vislumbre da bênção de Deus na sua vida. E por que não falta o pão? E por que não falta a água? E por que tem dinheiro na conta? E por que tem o carro do ano? E por que mora em uma boa casa? Você deve estar pensando: Deus se agrada de mim. A resposta é: Ele pode estar te abençoando. Você pode estar usufruindo da chuva que cai sobre justo e injusto, Mateus 5. Mas Deus pode não estar agradando das suas condutas, do seu caráter, do seu estilo de vida e do seu coração. Talvez Deus está permitindo você ter vislumbres, mas talvez Deus já te reprovou lá do céu. Talvez Deus permite você congregar, mas você ainda não nasceu de novo. Talvez Deus ainda não cortou a sua cabeça, e você acha que está tudo bem, mas não está. Talvez tem maná na sua casa e tem água saindo da rocha,
Isso não quer dizer que Deus está se agradando de você. Todos no deserto recebendo bênçãos e graças. E o apóstolo Paulo vem dizer que Deus não se agradou da maioria. Imagina Deus passando o olho aqui nesta igreja hoje. Quantas pessoas temos? Já contaram? 60, maioria, 31. Imagina Deus olhando para esta igreja falando assim: tem 31 aí que eu não me agrado. Levanta a mão, eles. Quem sabe aqui que Deus não está se agradando? Deveria saber. Você tem a consciência disso? Você sabe quem você é fora dessa igreja. Você sabe o que você faz no seu quarto. Você sabe como você é na sua empresa. Você sabe quem você é na sua casa. Você sabe quem você é na rua. Você sabe quem você é no direct do Instagram. Você sabe quem você é no WhatsApp. Você sabe o que você faz que Deus não se agrada. Mas tem pão na mesa. Mas tem água na rocha. Mas chega aqui na igreja dando a paz do Senhor. Que Senhor? Que Senhor é esse que você vem da paz aqui nesse lugar? Quem é o seu Senhor? Deus? Mamon? Ou o seu dono é Satanás? Eu não sei se esta igreja com as cadeiras cheias está agradando a Deus. Talvez a maioria não está. Deus sabe quem você é no íntimo. Deus conhece você no íntimo. Deus sabe se o coração é contrito, quebrantado ou não. Deus sabe quem é orgulhoso e quem é vaidoso. Deus sabe. Deus sabe quem não perdoa. Deus sabe quem não ama. Deus sabe quem não quer trabalhar para Ele. Deus sabe. Deus te conhece, meu irmão. Eu não te conheço. Eu não sei muito sobre você, você não sabe muito sobre a minha pessoa. Mas Deus sabe. E até agora eu não vi um glória, hein? Glória a Deus! Que hora que vai sair os aleluia? Ou vocês estão pensando? Ou estão assim, não, mas estou achando que está pesado. Só assim não. Diga, sonda, meu Deus, conhece o meu coração. Prove e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau. E guia-me pelo caminho eterno. A maioria desagradou a Deus. E Deus derramou 40 anos de bênção. Deus pode derramar 40 anos de bênção na sua vida. Isso não quer dizer que você está agradando a Deus. Agora olha o 6. Ora, estas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más como eles cobiçaram. Pergunta nível 2. O que os israelitas cobiçaram na saída do deserto, ou melhor, do Egito, no deserto, que fizeram eles sentirem saudades do deserto? Alguns já passaram no nível 2. A comida do Egito. Começou sentindo falta da comida do Egito. Mas Deus já tinha levado consigo e com o povo animais para o alimento deles. Mas mesmo assim, eles sentiam falta da comida do Egito. E é por isso que Deus não se agradou da maioria deles. Porque Israel, no deserto, estava com saudade do Egito. Agora fica mais claro para você saber se Deus se agrada de você ou não. Se você está aqui, usufruindo das bênçãos, mas com saudade do Egito, Deus não se agrada de você. Se você está na igreja, mas com saudade do mundo, Deus não se agrada de você. Se você está aqui, mas lá fora continua desejo da carne, desejo dos olhos, soberba da vida, o amor do Pai não está sendo aperfeiçoado em você. Então Deus não está se agradando de você. Se você está aqui todo domingo, dando aleluia, glória a Deus e chorando no louvor, que bênção, que música bonita,
Mas isso não muda o seu coração. Deus não está se agradando de você. Não é carteirinha de membro que vai te levar para o céu. Não é preencher folhinha. Eu estou lá no adultério, estou na prostituição, mas eu quero ser anfitrião de GC. Eu posso ser anfitrião de GC? Pode. Eu posso ser professor do curso? Pode. Eu posso ser da diaconia? Posso. Eu posso ser do evangelismo? Pode. E dos eventos? Pode também. E do Kids? Pode. Só não pode entrar no céu. Vai fazer isso tudo aqui na igreja. E quando morrer vai queimar no inferno. Está com saudade do Egito? Volta para lá. Volta para o Egito. Lá tem faraó para te escravizar. 400 anos. Está ruim 40 anos. No deserto com maná e com água. Bom é o Egito, 400 anos de escravidão. Jesus te libertou do império das trevas e te transportou para o reino do Filho do seu amor. Nada pode ser mais satisfatório, mais legal, mais prazeroso do que a presença de Deus. Quem nasceu de novo, quem mudou de vida de verdade, quem teve o coração transformado, não está com saudade do Egito. Como pode ter saudade das garras de Satanás? Quem está aqui com saudade das garras de Satanás? Eu perguntando assim, ninguém responde. Mas se eu perguntar quem aqui está com saudade da saia curta, da prostituta que você se envolvia antigamente? Aí muitos vão ter saudade. Quem está com saudade do caixa 2 da empresa? Aí muitos confirmarão que estão com saudade. Tudo isso, exemplos para nós. Se Deus não poupou os israelitas no deserto. Romanos 11. Não se gabem, judeus, porque vocês estão na oliveira. Porque se Deus não poupou os ramos naturais, Romanos 11, não te poupará a ti também. Pastor, estou na graça. Estou na graça. Posso ir ali, estou na graça. Posso falar isso aqui, estou na graça. Que graça é essa? Você está na desgraça. 1 João 3,6. Quem ama a Deus não vive pecando. Quem vive pecando não conhece a Deus, nem nunca o conheceu. Eu estava olhando meus sermões para essa igreja domingo. Só Vale de Ossos Secos sendo restaurado. Falei, o que está acontecendo? Só o Senhor restaurando a sorte de Sião. Está na hora de puxar a orelha também. Nas promessas, eu quero minhas promessas. Deus de milagres, estou aqui, das tuas promessas eu não esqueci. É verdade, mas tem o outro lado também. Deus está querendo corrigir e consertar a vida de pessoas aqui dentro dessa igreja. Nem sei com quem eu estava conversando aqui. No início falou assim, tem problema aqui na igreja, pastor? Eu falei, quê? Se tem? Depois que eu vim para cá, eu envelheci 20 anos. Pastor Pedro também é lá. Falei, tem 50 já lá. Só tem problema. Mas nós podemos nos levantar daqui hoje assim, exemplos. Israelitas foram exemplos. Eu não quero ser desagradável a Deus. Eu não quero ser desagradável a Deus. Aí a partir do 7, vocês estão aqui, irmãos? A partir do 7 até o 10, nós teremos 3 coisas que desagradaram a Deus no deserto. 3 coisas. A primeira, idolatria. A segunda, imoralidade. A terceira, murmuração. 3 pecados dos israelitas no deserto. Idolatria, imoralidade e murmuração. Versículo 7. Não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles, porquanto está escrito, o povo assentou-se a comer e a beber, e levantou-se para divertir-se. Isso está em Êxodo.
O que aconteceu que o povo fez isso aqui? Foi comer, beber e divertir. Quando Moisés estava no cume do monte. 40 dias com Deus. E o povo lá embaixo. 40 dias sem Deus. Enquanto quem estava no cume do monte está recebendo as leis de Deus e falando com Deus face a face, quem está embaixo do monte está dizendo, está demorando lá em cima do monte. Está demorando lá na intimidade com Deus. Quem está íntimo diz assim, pastor, tem como esse culto terminar 3 horas da tarde? Mas quem não está íntimo está assim, já está demorando essa palavra. O culto já está demorando, cadê o estrogonofe? Eu cancelar esse estrogonofe agora não custa nada. Escuta! Enquanto Moisés estava no deserto, em cima do monte, o povo estava no deserto, embaixo do monte. Na mesma ambiência. Mas tem gente que foi mais alto em Deus. E quem estava lá embaixo, por não estar alto em Deus, começou a fazer bezerro de ouro para adorar. Não conseguiram esperar 40 dias por uma resposta de Deus através de Moisés. E começaram a fazer deuses para si. E começaram a, com as suas próprias mãos, tentarem resolver os seus problemas. Quem resolve os nossos problemas? Quem nos responde? É Deus. Se tentarmos fazer com a força do nosso braço, estaremos nos idolatrando. Eu sou capaz de fazer. Você não é capaz de fazer. Eu consigo, você não consegue. Espera em Deus. Eu vou resolver, fulano vai resolver, Beltrano vai resolver. Não vai. Quem faz a nossa vida é Deus. Espera 40 dias. Espera 80 dias. Espera 1 ano. Abraão esperou 25 anos. Paulo esperou 14 anos. Jesus, para começar o seu ministério, esperou 30 anos. Nós estamos, parece que no tempo de espera, irmão. E nesse tempo de espera não é para construir bezerro de ouro. Não é para idolatrar pastor A, pastor B. Denominação A, denominação B. Não! É para aguardarmos Moisés descer do monte com a resposta de Deus. Você sabe muito bem que por causa disso, Deus matou muitos israelitas no deserto, idólatras. E disse para Moisés, eu não vou com vocês. Moisés diz, vai com a gente. Deus diz, eu não vou com vocês. Moisés diz, vai com a gente. Eu vou com vocês, Moisés, por causa de você. Moisés diz, não me deixe ir, se a tua presença não for comigo. Enquanto tem um monte de idólatra no pé do monte, tem Moisés dizendo, eu só vou se o Senhor for comigo. Para onde? Para a terra de Canaã, mas eu não quero Canaã sem a presença. Para onde? Uma terra que mana leite e mel, mas eu não quero leite e mel se eu não tiver a presença. Idolatria desagrada a Deus. Pastor, mas aqui não tem nenhuma imagem. Mas tem seu pai, tem sua mãe, tem seu marido. Você idolatra. Tem sua condição que você idolatra, tem seu status que você idolatra. O que é idolatria? Culto a outro que não seja Deus. Se entregar em sacrifício a outro que não seja Deus. Qualquer um que ocupe, resumindo, o primeiro lugar na sua vida, é seu ídolo. Vou fazer uma pergunta para você. Não vem com crentez, não. Nem fingir que você é crente agora também, não. Escuta. O que você mais pensa? O que você mais deseja? Aquilo que você diz, sem isso eu não vivo. Está aí o seu ídolo. Se a resposta não for Jesus. Não vivo sem minha profissão, ídolo. Não vivo sem meu marido, ídolo. Você só não vive, irmão, sem Jesus que te dá o ar para respirar. Você vive sem Lagoinha Mangabeira, você vive sem Pastor Mateus, você vive sem Priscila, você vive sem teclado, Priscila. Você só não vive sem Jesus. Segundo pecado, imoralidade. 8. E não pratiquemos imoralidade. Qualquer ato sexual fora dos princípios bíblicos. Como alguns deles o fizeram. E caíram num só dia 23 mil.
por causa de um pecado de imoralidade que eu vou te contar daqui a pouco, 23 mil pessoas morreram nas mãos de Deus. Considerai a bondade, mas também considerai a severidade de Deus. Para o povo do deserto, idólatra, Deus matou um monte, quando Moisés desceu do monte. Agora, na imoralidade, em um ato, 23 mil foram exterminados por Deus. Imagina se eu falasse com Deus, Deus, é possível o senhor passar visitando a Lagoinha Mangabeiras? Oh, glória, aleluia, é para matar os imorais? Quem sobreviveria? Na masturbação aí, quem está? Ato imoral. Assistindo vídeo pornográfico, quem está aí, depois do culto? Viciado em pornografia, ato imoral, você está em pecado, arrependa-se. A imoralidade do deserto foi um homem chamado Zinri, que foi até terras de estrangeiros e pegou uma mulher chamada Cosbi e trouxe para o arraial israelita e homens se deitaram com essa mulher. Qual o problema? Não era a mulher deles. Segundo problema, existia uma lei onde Deus proibia relacionamento do povo dele com mulheres de outros povos. Aí se levanta um homem chamado Finéias e mata Zinri e Cosbi para fazer expiação pelo pecado daquela nação. Mas Deus matou por causa disso 23 mil homens. Pastor, Deus não podia fazer isso. Como é que é? Repete. Deus não podia? Deus faz o que quer. Corrige do jeito que quer. E conserta o seu povo do jeito que quer. Paulo está dizendo que tudo isso serviu de exemplo. Deus matou esse povo. Para hoje, a gente tem isso como exemplo. A geração passada foi exemplo para nós. O que Deus vai ter que fazer na nossa geração para ser exemplo da futura? Terceiro pecado. Pastor, estou livre da idolatria. Pastor, estou livre da imoralidade. Nessa aqui você vai cair. Murmuração. Reclamação. Falta de confiança em Deus. Falta de louvor nos lábios. Questionamento. Já caí nesse aqui. Você não? Aqui só tem crente, olha que coisa maravilhosa. Ah, obrigado, Eustáquio. Você também, né, meu? Nós três aqui estamos tão mal. 4, 5, 6, 7, 8, amém. 9. Não ponhamos o Senhor à prova. Não questione a Deus, não duvide dele. Como alguns deles já fizeram e pereceram pelas mordeduras das serpentes. Quem lembra disso? Números 25. Nem murmureis como alguns deles murmuraram e foram destruídos pelo exterminador. O povo estava reclamando tanto por causa de comida no deserto, que Deus levantou serpentes para picar o povo no deserto. E colocou uma serpente de bronze. Qual que é o nome, Vitor? Neustã. Da serpente. Para que quem olhasse para a serpente pudesse ser salvo. Era uma tipologia de Cristo. Estamos mordidos pelo pecado, mas quem olhar para Cristo está salvo. No deserto a murmuração era tão grande que Deus levantou serpente para matar o povo. Deserto é lugar de cuidado, mas deserto também é lugar de juízo de Deus. Por quê? Porque eles murmuravam. O tempo todo Deus derramando comida, graça, bênção. E eles, mas a comida do Egito. Mas a comida do Egito. Mas faraó. Mulher de malandro. Deus tirou do Egito e o povo está com saudade do Egito, irmãos. Vou dar só uma desviada. Daqui a pouco eu volto. Saudade do Egito. Lá no mundo era melhor. Era melhor, mas estava indo para o inferno e era melhor. Lá no mundo as amizades são mais sinceras. Amizade, tudo que vai junto com você para o inferno. Era melhor mesmo. Muito melhor, muito melhor. Você sente saudade do mundo e está murmurando por causa da sua situação agora. No mundo eu tinha mais dinheiro, é claro. Roubava os outros, enganava os outros, mentia para os outros, tinha mais dinheiro mesmo. Agora passou para crente. Aí quando passa para crente não pode roubar mais. Pode? Crente pode mentir? Então quando o cliente pergunta quanto que é o preço do negócio, é 100,
Antes era 350 e eu estou fazendo a preço de custo. Não, hoje você fala, é 100. Mas não paga minhas contas, mas é 100. Mas todo mundo faz isso. Todo mundo não. Os ímpios fazem isso. Eu não, eu sou crente, eu passei para cá. Eu trabalho de forma honesta e correta. Mas aí vai ficar com menos dinheiro. E com menos dinheiro, vai ficar com saudade da época que tinha mais dinheiro. E vai começar a murmurar com saudade do Egito. Aí Deus tem que levantar uma serpente aqui, outra serpente ali. Versículo 11. A mesma coisa que ele falou no 6. O que Paulo está dizendo para a igreja é: não caia nisso, gente. Estas coisas lhe sobrevieram como exemplos. Nós temos na Bíblia exemplo do que acontece com quem vai contra Deus. Nós temos na Bíblia exemplo de quem peca contra Deus, principalmente na idolatria, na imoralidade e na murmuração. Estas coisas vieram como exemplo e foram escritas para advertência nossa. Paulo não quer que a igreja de Corinto caia nisso. Paulo está advertindo a igreja de Corinto: não caia nisso. A placa na estrada: reduza a velocidade, Eustáquio. Reduza a velocidade, Eustáquio. O Eustáquio me leva para viajar. De lá, daqui de BH até lá, eu cantando: segura na mão de Deus, segura na mão de Deus. Essa placa reduza a velocidade é para quê? Para que você não ultrapasse a velocidade permitida, não bata seu carro e não morra. É o que Jesus está fazendo conosco, irmãos, nos advertindo, nos avisando, nos alertando, para que a gente não morra. A hora que a Mariana chega no culto também. Vou te falar. Escuta! Estou brincando, estava trabalhando também, irmãos. Olha o final do texto. De nós outros sobre quem o fim dos séculos tem chegado. Paulo escreveu isso aqui 90 anos. Perdão. Antes do primeiro século, por volta da década de 50. Nós estamos a 2000 anos desse escrito. Eu te pergunto: quem está mais perto do fim? A igreja de Corinto ou a Lagoinha Mangabeiras? Nós estamos mais perto do tempo do fim. Quanto mais se aproxima o fim, mais isso deve ser alerta para nós. Está chegando o fim da sua vida e a vinda de Cristo. Isso deve ser advertência para nós, porque nós estamos mais perto do fim do que nunca. Tem gente que canta: somos a geração do arrebatamento. Eu não sei se somos, mas pode ser que somos. Eu não sei se somos a geração que verá Cristo vindo em glória. Eu não sei. Mas nós estamos mais perto disso do que a igreja de Corinto. Se isso já era alerta para a igreja de Corinto, deve ser alerta para nós. Fuja da idolatria. Fuja da imoralidade. Fuja da murmuração. Pare de sentir saudade do Egito. Pare de sentir saudade do mundo. Esse mundo não tem nada para te oferecer. Só morte espiritual. Pastor, estou tranquilo. Sou obreiro. Sou diácono. Perguntar para você o que é diácono, você não sabe. Não sabe. Mas é diácono. Vou te perguntar não, fica tranquilo. Escuta. Carteirinha de membro já disse. Carteirinha da convenção. Já viu na Assembleia de Deus a convenção? Sou da convenção. A Batista também tem.
sou da convenção. Isso não te segura nada. Pastor, eu prego toda semana. Não te garante nada. Eu oro, não te garante nada, porque o 12 diz assim, olha, aquele que pensa estar em pé, veja que não caia. Essa é uma advertência para crente maduro e para crente neófito. É para todo mundo. Quem pensa estar de pé, veja para que não caia. Nunca vou cair em imoralidade. Não pense assim. Pense, Deus me preserve da imoralidade, pelo amor de Deus. Nunca serei um idólatra. Não diga isso. Diga, Senhor, por favor, não me permita ser um idólatra. Porque todos nós estamos sujeitos a tudo. Satanás está ao nosso derredor, bramando, gritando, rugindo como um leão, procurando a quem possa tragar. Ninguém aqui ainda foi glorificado. Nós estamos no processo de santificação. E enquanto estamos no processo de santificação, pense estar em pé, mas cuidado, não caia. Essa é a responsabilidade dos santos. Eu creio no Deus que nos preserva, mas eu também creio no Deus que nos manda agir em santidade. Qual é a distância mais tranquila para você estar de um buraco? Qual é a distância mais segura para você estar de um abismo? Qual a distância mais segura, pelo amor de Deus, para você estar de um abismo? O mais longe possível. Então é o mais longe possível de intimidade com outras mulheres que não seja a minha esposa que eu estarei. O mais longe possível daquilo que me afeta eu estarei. Porque eu não posso confiar em mim. Olha como é que as pessoas andam no pecado. O pecado está ali, ó. Ó, o pecado. Misericórdia. Ó o pecado, gente. Não caiu nisso não. É ou não é? Já era para ter cortado essa conversa há muito tempo. Mas está com risadinha. Já era para não ter aceito esse convite há muito tempo. Mas está na corda bamba. Crente não anda assim. Crente olha para si e fala assim, que eu? Desgraçado igual eu sou? Pecador igual eu sou? Errante igual eu sou? Com essa mente caída igual eu tenho? Eu estou pensando que eu estou em pé. Mas eu vou tomar cuidado para não cair. Quantos pastores nós estamos ouvindo aí que estão caindo? Quantos pastores que nós admirávamos, mas que estamos percebendo que não são aquilo que achávamos que eram. Quantos líderes nós quase idolatrávamos. A gente colocaria tapete vermelho para alguns aqui nessa igreja. Mas a gente percebe que não é aquilo que prega, não é aquilo que faz. Eles não começaram assim, eles começaram com boa intenção, mas não vigiaram. Não vigiaram enquanto estavam em pé. Não vigiaram enquanto estavam na doutrina. Olha, Paulo, tome cuidado de ti e da doutrina. A doutrina está linda, mas e o coração? Tome cuidado de ti e da doutrina. Fala igual um pastor amigo meu. Não sou movido por glória. (13) é a nossa solução. Se do 1 ao 12 você está assim, misericórdia, o que foi arrumar nessa igreja hoje? A resposta está no 13. Não vos veio tentação que não fosse humana. Mas Deus é fiel. E não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá
escape, livramento, de sorte que a possais suportar. É o Deus que deu nuvem, é o Deus que deu fogo, é o Deus que abriu o mar, é o Deus que deu comida, é o Deus que deu água da rocha, é o Deus que está dizendo: na tentação eu vou te segurar, na tentação eu vou te sustentar, na tentação eu vou te guardar. Confia em mim, não caia, não desista, não volte para o Egito, fique tão somente comigo. Porque o final de tudo isso é novo céu e nova terra. Final de tudo isso é eternidade com Deus, que é a única coisa que importa. É a única coisa que importa nas nossas vidas. Deus te dá escape e livramento. Como é que é o refrão? E Deus já tem um caminho aberto pelas águas. O que mais? Haverá as de bênçãos. Ouça a voz. Deus te dá escape e livramento. Daí que eu vou preencher louvor. Tá aqui. Quero ver se vai ter acepção de pessoas. Amém, meus irmãos? Resumo da ópera. Fuja da imoralidade. Fuja da idolatria. Fuja da murmuração. Não confie em você. Confie no escape que vem de Deus. Fique em pé no seu lugar, vamos ver. Com seus olhos fechados.